fala um pouquinho mais sobre isso, porque você tocou num ponto que é crucial para mim. Que é quase que ser anticíclico de alguma forma, né. Você falou: "Ah, todo mundo queria vender, eu comprei". Quando você olha de fora, isso parece óbvio, parece lógico. Se todo mundo está vendendo, existe uma simetria, é um bom momento para você comprar, por mais que o cenário não seja favorável, porque o pessimismo já reflete no preço, né. Só que do outro lado, as pessoas não têm coragem para executar esse movimento contrário ou por algum motivo não o fazem. O que você que já passou por tantos movimentos como esse pode nos ensinar sobre esse tipo de situação que aparece até que frequentemente no mercado? Existem exemplos mundiais que, se você for analisá-los, por exemplo, o crack nos Estados Unidos em 1929. Grande parte quis vender e poucas pessoas compraram. O Warren Buffett foi um dos que comprou, tá entendendo? Então, quer dizer, isso mostra uma coisa importante, que o mercado de valores, além de ter uma definição de ser um mercado de risco, ele também é um mercado de oportunidades. Então, cada vez que apresenta, ou cada vez que se apresenta um fator econômico, ou um fator político, tá certo? Que possa, que possa conduzir os preços a níveis super atrativos, então isso se torna uma oportunidade, Uhum. tá entendendo? Mas o que que é preciso? Porque, assim, tiveram momentos na economia, eu lembro do Covid, por exemplo. O Covid, a bolsa caiu lá, cara, acho que em 2 meses, 3 meses, caiu 50% quase. E aí eu lembro que esse foi um momento onde eu estava com medo, só que eu estava comprando. Então eu chegava lá no meu home broker todo dia, lembra? Ia te gravar vídeo todo dia e comprava. É mais uma cabeça, tipo, qual é o racional de, tipo assim, você ignorar o valor que tá ali do ticket, tipo, meu, caiu 50% e onde eu tenho que olhar pra falar assim: "Não, não, tipo, eu estava R$ 20 e agora tá 10, mas, tipo, nada mudou", porque, meu, esse número de cair de 20 pra 10 é assustador. Qual que é o segredo para que eu possa executar o movimento na hora que eu tenho que executar? Seja uma forma de pensar, seja mentalidade ou seja a racionalidade do preço. Qual que é esse segredo para eu não perder essas oportunidades e para eu identificar essas oportunidades quando aparecem? É Tomar você ter a noção, entendeu? consciência. Convicção. Ele tem muita convicção no que ele tá fazendo, né, pai? Não, além de convicção, experiência, tá Uhum, entendendo? Por exemplo, eu quase que todas as empresas eu fui visitar. uhum, Então, se o mercado caía de 20 para 10, eu sabia que era um fator psicológico. A empresa ia continuar produzindo. Então, essa é a oportunidade, é o conhecimento, tá entendendo? uhum. Eu costumo dizer o seguinte: eu não fui em Harvard, tá entendendo? Eu não me formei na USP, mas eu aprendi com o mercado. Então, por exemplo, a Klabin me ensinou, coisa que não tem em livro nenhum, que dividendo você ganha por quantidade possuída e não por valor aplicado. Foi a Klabin que me ensinou, tá entendendo? Então, eu pratico isso que a Klabin me ensinou, porque outras empresas também agora já desenvolvem o mesmo posicionamento da Klabin. Então, eu chego até a dizer o seguinte: graças a Deus que eu não me formei na USP. Por Uhum, quê? Senão eu seria provavelmente um economista, mais um economista correndo atrás de emprego, tá uhum, certo? uhum, Então eu aprendi o quê? Eu aprendi que você tem que investir na geração de riqueza e correr riscos, tá correto? Riscos que eu corro até hoje, só que são riscos calculados. O que é um risco calculado? Por exemplo, eu tenho uma, não é filosofia, é uma postura de não investir em aviação, em construtora, em turismo, em shopping Uhum. centers, em varejo, tá entendendo? Por quê? Porque eu sei, eu aprendi, o mercado me ensinou que não é um bom negócio. uhum, uhum. Historicamente, se você pegar quantas empresas de aviação quebraram, de turismo, então, eu não saberia te dizer. Agora, recentemente, a maior empresa de turismo do mundo na Inglaterra quebrou.
É mais fácil falar as que não quebraram, né? Que são as poucas que Não, E nem então. deve ter tantos Não, anos mas é assim que de mercado. elas vão se revezando, né? Vão se Trocando juntando, vão CNPJ. Elas comprando. vão- É. É que nem varejo, né? Varejo vai se revezando. O camarada, ele sentimentaliza que aquele é um grande negócio e, no fim, ele acaba caindo no abismo, né? Então, essa experiência não está na literatura, está no mercado. Está correto? Então, eu dou graças a Deus de ter sempre me conduzido da forma de ir examinar, de olhar, de aprender o que o mercado tem para ensinar. Ô Luiz, e você que tá tanto tempo do lado do Barça e também já investe há bastante tempo, né? Tem alguma coisa que você aprendeu sobre esses movimentos de mercado, onde geralmente ninguém quer comprar, tá todo mundo com medo, e aí passa um tempo e a gente fala, nossa, era tão óbvio, assim. Tem alguma coisa que você pegou dessa... É. Não, eu acho que isso que eu comentei sobre convicção, né? Boa parte dos investidores que a gente vê por aí que são de longo prazo, são investidores de longo prazo por conveniência. O cara vai lá, ele entra numa ação, ele compra, cai um pouquinho, ele tem coragem de comprar um pouquinho mais. Cara, o negócio despenca, você passa por uma crise, uma situação complicada, ele não tem mais coragem. Ele fala, bom, agora eu vou ser um investidor de longo prazo, porque eu vou esperar o meu preço médio voltar. Eu tô no longo prazo em Melios. Eu também tô. Melios, Banco Inter e Magalu, eu tô longo prazo. mano. Não, Por bro. falta de Carregar opção. 50 anos aí. Virou longo prazo por falta de opção. Virou assim. longo prazo. Pois é, mas se fosse por convicção, por exemplo, como aconteceu... Não, tô falando assim, é uma crítica construtiva. Sim, sim. Usando aquele exemplo de 2013, quando a Dilma assinou o MP 579, que foi considerada, assim, literalmente o 11 de setembro do setor elétrico. A Eletrobras perdeu em 3, 4 meses um valor de mercado de 8, que ela demorou 8 anos para construir. Meu Deus. Foi para R$3. Então, você imagina quem construiu um patrimônio nesses 8 anos, de repente você vê Eletrobras a R$3. Você teria coragem de comprar? Ele comprou. Só que hoje o papel tá 42, Ah, não. 43.